Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns por ter separado esse tempo para conversar comigo sobre a arte de gerenciar as suas emoções. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários e visto as Olimpíadas em Tóquio. Olimpíadas tão esperadas, porque lá em Tóquio toda aquela estrutura magnífica, como em todas as outras Olimpíadas, mas de uma forma muito diferente, né? Sem espectadores, somente os atletas e as comissões. E aí nós nos deparamos com algo extremamente importante. A gestão da emoção, a gestão emocional. Vocês viram aí, né? A Simone Biles falando que era mais importante para ela cuidar das suas emoções naquele momento do que dar continuidade à conquista de uma medalha. Então, a minha pergunta para você já começa aí. Como é que está e qual é o valor que você dá para a sua gestão emocional? Como está a sua gestão emocional e qual o valor você dá a ela? Simone, por exemplo, ela deu um valor tão alto que ela desistiu de um ganho olímpico, ao sonho de todo atleta. E você? O que você tem feito pela sua gestão emocional? Então é exatamente isso que nós vamos conversar hoje, sobre a arte de gerenciar as suas emoções. Quanto você tem se sentido leve? Nós estamos nessa série falando sobre a leveza, o poder da leveza emocional, o poder da leveza, né? E quanto é que você realmente tem se sentido leve diante de toda a carga e toda a pressão do dia a dia? Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 segundos, e nós somos apaixonados por essa transformação que as pessoas passam, principalmente essa transformação que vem de dentro, aonde começa pela gestão emocional. Então, nós temos aí durante ano passado e você pode acompanhar lá nas playlists, né? Falando sobre muitos temas importantes e dando ferramentas práticas e autoaplicáveis que você pode usá-las no seu dia a dia para poder vencer essa questão da gestão emocional, para poder andar junto com você. Então, nós já fizemos algumas playlists como o poder do... padrões de comportamento. Nós temos padrões de comportamento, nós temos comportamentos fortalecedores, quais os comportamentos que nós podemos usar para poder entender esses padrões aqui de comportamento e assim fortalecê-los. A melhor roda da vida, nós falamos também o poder das palavras, o poder da ação, o poder da ansiedade. Quantos atletas que já desistiram mesmo de até continuar na Olimpíada ou então ir para a Olimpíada? Eu estava lendo reportagens sobre isso porque sofreram de crises de ansiedade. Então, nós também temos uma série que fala sobre o poder da ansiedade, como olhar para esse sentimento e como trabalhar com ele também. Também falamos sobre abrindo espaço para o novo. Como é que eu vou colocar alguma coisa nova nas minhas emoções, nos meus pensamentos, no meu espaço físico, se eu não abrir espaço para esse novo? Então, como fazer isso não só no material, mas também no emocional e no mental. Falamos também sobre o poder de recomeçar, coragem para recomeçar. Recomeçar para quê? Pode ter certeza que a Simone Biles vai precisar recomeçar. E ela vai ter que ter coragem para recomeçar, vai precisar de muitas dessas ferramentas para poder aí vencer todos os desafios da vida. E com certeza ela vai conseguir. E o poder do tempo nós também falamos. Falamos o aspecto que nosso emocional, ele transmuta para o tempo. O tempo é cronológico, mas por que uns 24 horas é o suficiente? E para outras pessoas 24 horas parece que falta tempo ainda. Por que isso acontece? Qual é essa percepção que nós temos do nosso tempo cronológico? Fora que nós só não temos o cronológico, nós temos outros 3 tempos. E aí nós falamos sobre isso também. O poder dos relacionamentos, nós falamos sobre isso. O relacionamento com o outro, o relacionamento com a sociedade e o relacionamento conosco.
E esse é o relacionamento que a Simone está procurando. É isso que ela está fazendo. Ela está buscando resgatar de novo esse relacionamento consigo mesmo. E isso é extremamente importante para uma gestão emocional. E aí fizemos agora. O último foi o poder das emoções, o como as emoções básicas, as 4 emoções básicas, influenciam as nossas vidas. Nós temos 4 emoções básicas e universais, que eu tenho, você tem, a Simone tem, todos temos. Todos nós temos, que é o medo, a tristeza, a alegria e a raiva. Isso são as 4 emoções básicas e universais. Depois nós temos as emoções secundárias e daí nós temos também as emoções de fundo. Tudo isso explicado lá para você poder usufruir, aprender e ter técnicas para lidar com cada uma delas. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, se você que está aqui nos acompanhando, muito obrigado, porque você está aqui conosco há muito tempo. Agora, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem acolhido por nós. Eu aqui, Rafaela, e a minha equipe também. Depois você procura lá nas redes sociais sobre 25 segundos e você vai entender quem nós somos, ok? E também aproveita para se inscrever aí no canal do YouTube e nos acompanhar. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a arte da gestão emocional. E todos os nossos encontros, eu friso esse método aqui, porque esse método é o método que nós, da equipe 25 segundos, desenvolvemos para criar em você, criar em mim, criar em todas as pessoas que já usaram esse método e ainda usam, e nós temos depoimentos em relação a isso, tá? Que é sobre o sentir, entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Esse é o método semear. Esse método desenvolvido por nós, ele faz com que você desenvolva um ciclo de excelência emocional. Como? No sentir, você vai trabalhar com as suas emoções básicas, onde você vai observar o que ela faz no seu corpo, quais as ferramentas que você pode usar para raiva, para o medo, para a tristeza, para a alegria. Nós temos aqui uma ferramenta chamada de raivômetro, aonde você está com a sua raiva e como você pode utilizá-la ao seu benefício. No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos. Nós temos mais de 16 pensamentos que são rotulados e como você pode trabalhar com isso. Pensamento crítico e ferramentas para você poder acompanhando e assim trabalhando os seus pensamentos. No mudar, nós trabalhamos nossas crenças limitantes. O como nós podemos olhar para essas crenças limitantes, entender essas crenças limitantes, até mesmo acolher e aí sim poder então ultrapassar essas crenças limitantes e assim chegar àquilo que você deseja. No escolher, nós trabalhamos como fortalecer essas decisões. Porque não adianta só eu sentir, eu entender, eu olhar para as minhas crenças limitantes, querer vencê-las, mas não fortalecer essas crenças, essas novas atitudes que eu vou tomar. Então, escolher, eu fortaleço as minhas novas decisões. No agir, nós ensinamos e trabalhamos com você para poder entender a procrastinação e também sair dela, vencer a procrastinação em 25 segundos. Você já imaginou isso? Que bacana! É uma ferramenta que nós temos aqui. E no realizar é onde você alinha o seu objetivo com o seu propósito de vida. E então, acabou aqui? Já estou perfeito? Não. Você volta aqui para o sentir, vai para o entender, vai para o mudar, escolher, agir, realizar. Acabou? Não, você volta no sentir e assim você vai fazendo o ciclo de excelência emocional. Por quê? Porque a mudança não é um evento, a mudança ela é um processo. Todos os dias, assim como você se alimenta, você também tem que cuidar das suas emoções. Nós somos uma montanha-russa emocional durante 24 horas. Você pode acordar triste e terminar o dia feliz, ou vice-versa. Nós sabemos disso, coisas inesperadas acontecem com os outros, conosco, e assim a gente tem que ir aprendendo a lidar com as nossas emoções para procurar viver uma vida mais equilibrada possível, aonde você faça bem para você mesmo e aonde você faça bem ao próximo também.
Porque na gestão emocional nós temos algo extremamente importante. Quando você aprende a gerir as suas emoções, com certeza você vai ter uma vida que você sempre quis. Ah, eu vou ser melhor em tudo? Melhor em tudo, não vou dizer que sim, mas que você vai caminhar para esse processo, sim, você vai sempre caminhar, porque o plantio, o plantar é muito mais importante do que simplesmente a colheita. E nós falamos isso também na segunda-feira passada. Então vamos lá, vou iniciar então esse nosso tema hoje falando do quanto a arte é importante e a arte de gerir as nossas emoções é extremamente importante também. Então, eu quero começar, porque muitos já sabem, né? E quem não sabe, eu vou me apresentar também. Eu também dou aula de História da Arte e me encanta muito, muitas coisas. Aqui tem a Sagrada Família, lá em Barcelona, que vai ser inaugurada, se tudo der certo, em 2026. Nós ainda fazemos parte, né, dessa história. Olha só que história bonita, né? Uma catedral sendo construída ainda por aquele que desenvolveu a sua planta. Ele teve que substituir algumas coisas, mas ele desenvolveu a planta dessa imensa catedral aqui e tinha a ideia de que ele não ia sobreviver para ver o final dela. Então ele fez algo magnífico. Ele começou a construir a sua fachada antes mesmo de construir o seu átrio principal. Ele inverteu a construção das catedrais. As catedrais, antigamente, elas eram construídas assim. Elas eram construídas sempre na sua nave principal e por último, eles construíam as fachadas. Por quê? Porque as catedrais demoravam anos, às vezes décadas, às vezes séculos. Teve catedrais que já demoraram séculos para serem construídas. E o que acontecia? As fachadas sempre ficavam por último. Gaudí, quando fez a Sagrada Família, ele sabia que ele não ia viver até lá, até ver a sua catedral pronta. Então, o que ele resolveu fazer? A fachada primeiro. Fez uma fachada. Tanto que a inauguração da primeira missa dela foi feita agora, em 2012. E a construção começou em 1863. Então, olha só como ele substituiu, como ele foi revendo as coisas que aconteciam. Então, eu quero falar para você que eu não sei em relação a você, mas a arte me emociona. E as emoções também me emocionam. O que você pensa sobre as emoções? Essa é a primeira pergunta. Você já viu que eu já comecei hoje com o chapéu, né? Porque quando tem chapéu, você já sabe que tem ferramenta aí. E a primeira ferramenta que eu quero deixar para você, você pega aí o seu caderninho e você responde essa pergunta para você mesmo. E quando você responder essa pergunta para você mesmo com sinceridade e com profundidade, você vai observar que algumas coisas já vão acontecendo no seu mundo emocional. Tá? A pergunta é a seguinte: o que Uma das coisas que nós fazemos aqui, nós pedimos sempre para que você venha com um caderninho, uma folha, para você poder anotar e poder ouvir o eco que está dentro de você. Porque quando você anota, você escreve, as coisas vão se transformando. Elas vão elaborando dentro de você. Então, a primeira pergunta é exatamente essa. O que você pensa sobre as emoções? E eu não estou falando sobre as suas emoções. Eu estou falando sobre as emoções. O que você pensa sobre elas? Se você olhar, né? Olha aí o que aconteceu nas Olimpíadas. Nós tivemos um peso, talvez escancarado ao mundo, dizendo que as emoções são extremamente importantes nas nossas vidas. Você, assim como eu, temos pelo menos 4 emoções básicas, são universais. Qualquer pessoa tem. E aí o pensamento
é esse mesmo. O que você pensa sobre elas? Como que você lida com elas? Outra pergunta que eu vou te fazer agora. Qual o valor? Por aqui embaixo, tá? Qual o valor que você dá para as suas emoções? Qual o valor? Simone Biles, o valor dela foi tão alto que ela abriu mão da conquista de uma medalha olímpica. Qual o valor que você dá para as suas emoções? Mais uma pergunta. Outra pergunta é essa aqui, ó. Vou mudar a caneta. Aqui. Você procura manter suas emoções sob controle? Outra pergunta. Você briga com as suas emoções? Ou você briga com aquilo que você sente? Como é que é isso para você? Então, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte e a arte de gerenciar as emoções, eu queria distinguir algumas coisas extremamente importantes aqui, tá? Porque quando nós olhamos para aquilo que é o controle ou então a briga, se você briga com as suas emoções ou se você acha que você tem que controlar as suas emoções, eu vou falar o seguinte para você. Olha só, uma das grandes coisas que você vai aprender hoje é que isso aqui não funciona. Poxa, Rafa, mas você está falando de emoção, que a gente tem que viver uma vida equilibrada, isso e aquilo, e controlar as emoções não funciona? Não. Controlar as emoções não funciona. Brigar com as suas emoções também não funciona. Não funciona. E agora eu vou te mostrar a arte disso. Qual é a arte para que isso aqui realmente faça sentido para você? Primeiro, eu vou diferenciar aqui o que é o controle, tá? Controlar, se você pegar a palavra controlar, controlar é submeter, controlar é fiscalizar. Isso é que é controlar. E aí, nós não acreditamos mesmo que seja possível controlar as emoções, que controlar as emoções funcione nesse mesmo significado da palavra. Porque se você já passou por isso, eu acredito que já, ou então alguém que você conhece já passou por isso, porque quando nós controlamos alguma coisa, chega um momento que a gente se perde. A gente se perde no controle. Você já deve ter passado por uma experiência mais ou menos assim, ó. Você ou alguém, você estava vivendo uma situação e aí você ficou desconfortável com alguma coisa, aí você ficou controlando, e de repente, pronto, você explodiu. Porque você foi controlando, e chegou uma hora que não deu mais. Você explodiu, você perdeu a cabeça, ou a outra pessoa perdeu a cabeça. Já aconteceu isso com você? Onde vai subindo, enchendo, que daí cai tudo e descontrola tudo. Então, por isso que controlar as emoções não funciona. E combater, então? E brigar com as emoções?
ficar combatendo as emoções. Isso funciona? Não, isso me arrepia. Quando você pensa em brigar com as suas emoções. Ah, não quero você aqui. Não, vai, para lá. Não adianta ficar brigando com as emoções. Por quê? Porque quando a gente briga com alguma coisa, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou transformando aquilo no meu adversário. Se eu brigo com as minhas emoções, eu estou transformando as minhas emoções nos meus adversários. Mas como que eu vou transformar as minhas emoções nos meus, como meus adversários? Sendo que elas são básicas, elas fazem parte da minha formação. Ou seja, se eu ficar brigando com as minhas emoções, eu estou brigando o tempo todo comigo mesmo. Então também não dá para ficar combatendo, brigando as emoções. Mas dá para fazer uma coisa sim. Uma coisa dá para fazer com as suas emoções. E essa coisa que dá para fazer com as suas emoções é essa aqui, ó. Isso dá para fazer com as suas emoções. Gerenciar. Gerenciar. Você consegue, sim, gerenciar as suas emoções. Por isso que nós falamos tanto em gestão emocional. Nós falamos tanto em gestão emocional. Por quê? Porque gerenciar é possível sim. Porque quando você gerencia, você entende que as suas emoções, elas são recursos. Elas são recursos. Elas fazem parte de você. Então, se elas são recursos, elas são extremamente valiosas, elas são excepcionais, elas são essenciais para a sua sobrevivência. O medo é essencial para a sua sobrevivência. A tristeza é essencial para a sua sobrevivência. A alegria é essencial para a sua sobrevivência. A raiva é essencial para a sua sobrevivência. Mas eu preciso gerenciar, usando ferramentas adequadas para cada dessas emoções e entendendo quais os benefícios que elas me trazem e até onde eu posso ir administrando elas, gerenciando elas. Então, quando nós falamos sobre isso, é extremamente interessante que você, quando você respondeu a pergunta que eu coloquei lá atrás, que você repense o como você pensa e o que você pensa das suas emoções. O como gerenciar as emoções, elas são importantes como recursos, tá? Como recursos. Porque aí sim, você pode desfrutar e você pode usufruir de uma forma fantástica o seu dia a dia. Afinal, as emoções, elas estão por toda parte. As emoções estão em toda a arte. Você se emociona escutando música. Você consegue senti-las na pintura. Você pode tocar as emoções na poesia. E você pode ter uma explosão de emoções quando você degusta uma comida também. Quando você sente um cheiro. Entende? Que as emoções, elas aparecem e elas estão por toda parte. Nós precisamos aprender a gerenciá-las. Então, nós fizemos o seguinte, tá? Se você olhar lá os nossos currículos e tudo mais, você vai entender o porquê que a gente gosta tanto de gestão. Porque nós temos formação também em gestão empresarial. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos muitas ferramentas, mas muitas ferramentas que estão aí no meio empresarial, das grandes multinacionais que funcionam para grandes empresas. E aí nós olhamos e falamos assim, peraí, a maior empresa que existe é essa aqui. A maior empresa que existe somos nós, como pessoas. Essa é a maior empresa. Você é a sua maior empresa. Eu sou a minha maior empresa. Então, se eu tenho que gerenciar qualquer coisa, primeiramente, eu tenho que gerenciar a mim mesmo. Eu tenho que gerenciar as minhas emoções. E quando nós falamos em gerenciar as nossas emoções, nós vamos usar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, ó, é uma ferramenta empresarial.
É uma ferramenta empresarial. E essa ferramenta, nós desenvolvemos ela para que você possa usar nas suas emoções. E nós vamos trabalhar ela hoje um pouco, eu vou explicá-la, e aí daqui para frente nós vamos trabalhar e trazer depoimentos para vocês de pessoas que usaram essa ferramenta em nossos treinamentos, usaram essa ferramenta e foram colocando as mudanças ocorridas. Olha que legal! Quando a gente fala aqui, nós estamos falando, mas nós temos pessoas e mais pessoas que desenvolvem e praticam o método semear usando ferramentas simples e autoaplicáveis, aonde vai sim mostrando a diferença, aquilo que fez. Porque a mudança não é um evento, a mudança é um processo. E se eu quero colher novos frutos, eu preciso mudar a minha raiz. Se eu quero colher novos frutos na minha vida, eu preciso mudar a minha raiz, não é mudar os frutos. Eu mudo minha raiz e aí essa raiz, ela vai frutificar de forma diferente. Então essa ferramenta se chama Scamper, tá? Essa ferramenta se chama, olha lá, ó, Scamper, o S. Opa, fica aqui. O S é substituir, o C é combinar, o A é adaptar, o M é modificar, o P é procurar, o E é eliminar e o R é realizar. Scamper. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, daqui para frente, tá bom? Então nos acompanhe, porque nós vamos falar e nós vamos trazer depoimentos para vocês como você pode usar o Scamper na sua vida. Mas só aqui já dá para você entender. Tá? E você pode anotar aí no seu caderninho, tá? Substituir, combinar, adaptar, modificar, procurar, eliminar e reorganizar. Imagina só algum fato que aconteceu com você e te deixou com raiva, por exemplo. Então, você tem uma pergunta, e eu vou te passar essa pergunta, mas depois, tá? Você tem uma pergunta aqui, onde você pode substituir o evento ou a emoção por alguma outra coisa. E aí você vai obter um resultado. Você pode combinar aquilo que aconteceu com algum outro elemento. E isso vai surgir um outro resultado. Você pode adaptar aquilo que você fez com algo novo. E isso também pode te trazer outro resultado. Você pode modificar o jeito que você estava fazendo por um outro caminho. E isso também te traz resultados. Você pode procurar outras soluções àquele problema apresentado. E isso também te traz outros resultados. Você pode eliminar. Eliminar o quê? Aquilo que não deu certo. E ao eliminar aquilo que não deu certo, você vai ver que existem novos resultados. E você pode reorganizar. Reorganizar o quê? Reorganizar as coisas que acontecem. Tá bom. Aí eu quero mostrar para vocês que teve uma pessoa na face da Terra que já usou o Scamper e nem sabia que usou. Van Gogh. Quem aqui já não ouviu falar de Van Gogh? Van Gogh, o grande pintor. O pintor que ele é considerado hoje um dos maiores pintores mundiais. Mas em vida, ele vendeu um único quadro. Ele foi reconhecido como um pintor atemporal depois de sua morte. Mas ele deixou um legado. Ele deixou um legado extremamente importante. Por quê? Porque esse pintor holandês, Vincent van Gogh, ele tinha um temperamento extremamente difícil. Ele tinha um temperamento que ele mesmo entendia que ele não se cabia em si. Mas, através dos transtornos emocionais que ele tinha, ele conseguiu transpor isso, tirar de dentro e colocar para fora a sua arte e as suas emoções. E ele é uma figura reconhecida mundialmente, tanto que ele viveu 37 anos somente e ele pintou mais de 2.000 quadros. E lá em Amsterdã, lá na Holanda, tem um museu especialmente feito para ele, para suas obras, e não só lá, em outros lugares do mundo também. E esse seu legado foi tão importante que em 1976, um compositor norte-americano compôs uma música para esse quadro aqui, A Noite Estrelada. Os quadros de Van Gogh são tão intensos mesmo. Se você é uma pessoa intensa, tá aqui um pintor que pode se assemelhar com você e pode te emocionar. Por quê?
porque ele conseguiu olhar para si mesmo, independente das suas tempestades emocionais. E através da arte, ele conseguiu transpor isso, movimentar isso, colocar isso para fora. Tanto que tem N filmes e documentários que você pode assistir sobre ele. Te indico um, tá? Com amor, Van Gogh. Tá? E Van Gogh foi um artista, sim, um artista das emoções. Intenso, profundo, sincero, teve clareza, não fugiu das suas emoções, não brigou com as suas emoções. Ele foi gerenciando as suas emoções. E uma das formas de gerenciar as suas emoções foi através da expressão artística. E sem dúvida nenhuma, a arte fez com que Van Gogh, através da tinta, do pincel e da tela, pudesse nos emocionar também, mesmo depois que a sua vida já havia se findado. Então, uma frase de Van Gogh eu quero deixar aqui hoje para nós, para que nós possamos pensar, é essa aqui. Não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães de nossas vidas. Nós obedecemos-lhes sem a percebermos. Ou seja, as emoções nos dirigem sem a gente perceber. Ora você acorda bem, ora você acorda com cólera, ora você acorda raivoso, ora você acorda triste, ora você acorda feliz. Mas a grande sacada é você saber gerenciar as suas emoções, perceber as suas emoções e assim ser o piloto da sua própria vida. Então, para que você possa trabalhar a sua inteligência emocional, para que você possa mesmo trabalhar a sua inteligência emocional, nós vamos nessa série agora trazer cada uma dessas características aqui do Scamper que Van Gogh usou também, mesmo sem saber, mas ele usou, e que nós vamos traduzi-las para vocês, para que vocês possam cada vez mais olhar para as emoções e assim gerenciá-las. E aí, tem uma coisa que eu quero mostrar também para vocês, né? Porque a gente fala da gestão emocional e tudo mais, mas eu gostaria de mostrar para vocês uma coisinha aqui, olha só. Aqui é o nosso site, tá? E eu quero mostrar isso aqui hoje para vocês e bem rapidinho. Você entra aqui nos cursos e aí nos cursos você vai ver isso aqui, olha só. Tá vendo lá? Semear gestão emocional. Quando você vê lá semear gestão emocional e você vai no Saiba Mais, você vai dar de cara com essa página aqui, olha só. E aqui você tem aquilo que nós trabalhamos dentro desse curso, que é 100% online. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Tá? Tá aqui, tá lá para você? Tá? E aí quando você entra lá dentro, você entra aqui, olha só. Gestão emocional, olha só. Você tem aqui o módulo Sentir com 33 aulas, aonde tem os sentimentos e as ferramentas, a raiva, tá? Aonde tem sentimentos e ferramentas, o medo, aulas curtas com ferramentas práticas e autoaplicáveis. Você tem aqui a tristeza, você tem aqui a alegria, tá? Então, os 4 sentimentos básicos com aulas práticas e autoaplicáveis aqui, para que você possa aprender a gerir essas emoções. Depois aqui, olha, você vem aqui no entender, olha só. No entender aqui, você tem os seus pensamentos, a qualidade deles, você tem os 5 pensamentos. Opa! Vixe! Volta aqui para mim. Esqueci o carregador. Aí você tem todas essas coisas dentro desse curso. Por que nós fazemos isso? Ah, acabou a bateria aqui, não tem problema, mas a nossa bateria não acaba. Por que nós fazemos isso? Para que você possa gerenciar as suas emoções de forma a ter um método, um caminho a seguir. Porque o plantio é muito importante, não é só a colheita que é importante. Você planta hoje para colher para frente. E sabe o que é mais legal? Você planta para que outras pessoas também possam colher. Então, o que você está plantando hoje, pode ter certeza que outras pessoas também vão colher desse fruto. Quer sejam seus filhos, quer sejam seus amigos, quer sejam os relacionamentos que você tenha,
aquilo que você planta hoje, você colhe. Mas outras pessoas também podem se beneficiar da sua colheita, assim como nós nos beneficiamos, sem sombra de dúvidas, da arte de Van Gogh. Você se beneficia da arte dele. Eu me beneficio da arte dele. Eu me beneficio de músicas, eu me beneficio de quadros fantásticos como esse, quando eu olho e me permito a ser tocada emocionalmente. Como é que você tem gerenciado as suas emoções? Então, isso é muito importante, porque nós não somos simplesmente só razão, nós somos emoção também. E como você tem gerenciado? E aí nós temos visto isso de forma escancarada nas redes sociais com aquilo que tem acontecido nas Olimpíadas hoje. Atletas falando que é extremamente importante cuidar da sua gestão emocional, senão as coisas não andam. E se você quiser um método, eu já te dei o caminho antes de acabar a bateria. Tá? Por quê? Porque você já sabe. Antes, quero te dar um recadinho aqui, olha só. Olha aqui em cima, tá? Facebook e Instagram aqui em cima. Curta as nossas redes sociais. Põe lá, segue a gente, tá bom? Sua plataforma de áudio também, não sei qual você usa, mas tem lá uma playlist muito bacana de tudo aquilo que a gente vem conversando aqui para que você possa ouvir também e assim ir digerindo e fazendo essa gestão emocional na sua vida. Tá? E aqui, ó, aqui embaixo, YouTube aqui, se inscreve, deixa o sininho ativado, porque segunda-feira nós vamos conversar sobre isso aqui. Como substituir? Depois a gente vai falar como combinar, como adaptar e assim por diante, tá bom? Então, fica aí uma excelente noite para você e, por quê? 25 segundos é tudo o que você precisa.